Frequência vibracional. Penny Peirce. As 9 fases da transformação pessoal para utilizar todo o potencial da energia interior. Contracapa. Frequência vibracional. Quer percebamos ou não, todos nós somos afetados pela energia positiva e pela energia negativa. Com a sabedoria contida neste livro, você aprenderá a aumentar o nível de sua vibração, sua frequência, para beneficiar a si mesmo e a toda a humanidade de forma miraculosa. Masaru Emoto, autor de Hado, Mensagens Ocultas na Água, O Milagre da Água e outros livros, publicados pela editora Cultrix. Como a ciência há muito nos ensinou a contar apenas com aquilo que podemos ver e tocar, muitas vezes não percebemos que nosso espírito, nossos pensamentos, nossas emoções e nosso corpo são feitos de energia. Tudo está em vibração. Na verdade, cada um de nós tem uma vibração pessoal que comunica ao mundo quem somos, além de contribuir para dar forma à nossa realidade. Em frequência vibracional, Penny Peirce ensina você a sentir sua vibração pessoal e trabalhar intencionalmente com a energia para transformar sua vida, aprendendo a encontrar sua frequência original, a vibração pessoal mais alta e mais natural que você pode atingir. Você aprenderá a maximizar sua lucidez, minimizar conflitos e descobrir novos talentos e capacidades, despertando para a nova realidade que uma frequência mais alta revela. Você melhorará drasticamente seus relacionamentos, encontrará soluções melhores para seus problemas e terá uma vida com tudo o que você precisa. Muitas vezes, basta uma simples mudança de frequência para transformar a depressão em paz, o medo em entusiasmo e os obstáculos em resultados mágicos. Frequência vibracional lhe ensinará a controlar a sua energia para que você possa cumprir seu destino e colher os benefícios de uma vida harmoniosa e feliz. Prefácio. O livro que você tem nas mãos não é matéria inerte, simples papel sobre o qual se espalhou tinta numa determinada fonte e formato. A verdade é mais, muito mais profunda do que aquilo que os olhos físicos veem, as mãos tocam e a mente traduz. Ela tem que ver, antes de mais nada, com o que colocou este livro em seu campo eletromagnético. Uma ressonância energética entre você e a mensagem de sabedoria contida em suas páginas. Esse campo energético é o que Penny Peirce identifica como sua frequência original, ou vibração de sua energia pessoal. As palavras destas páginas também vibram numa frequência energética específica, originada na existência que dá vida e mantém a inteligência cósmica, e podem transmitir-lhe sua graça e força. Quando Penny descrever a dança estática do espírito e da matéria, você ficará ansioso para conhecer as etapas de suas 9 fases de transformação pessoal para poder participar dessa celebração. As comunidades científicas do mundo concordam em que a energia abarca todas as coisas e que os sistemas de energia são conscientes. A Terra gira, dizem-nos, dentro de um campo eletromagnético infinito.
Tudo participa dessa energia giratória, oscilante, vibrante. É curioso que consideremos a energia cósmica como algo que está fora, crepitando em algum lugar remoto além da terra em que pisamos. A verdade é que essa mesma energia está presente aqui, em nossa existência, como eu individual e presente em todos os lugares da atmosfera em que vivemos. Somos seres espaciais que vivem e se movem de um modo que afeta energeticamente cada canto do cosmos. Portanto, quando lidamos com o tema das frequências energéticas, não se trata de uma coisa misteriosa que vibra lá na estratosfera, mas sim diretamente em nosso espaço interior individual. O paleontólogo e padre jesuíta Pierre Teilhard de Chardin referia-se a esse espaço interior como nossa interioridade, palavra que cunhou em decorrência de sua relação intuitiva com o mundo natural, uma cosmologia que ele via como uma progressão energética que está em constante evolução rumo à complexidade material e à consciência. Chardin pagou caro por suas teorias. Sua obra foi proibida pelo Vaticano e ele passou a ser mal visto em seu país de origem, a França, de modo que se mudou para a China e depois para Nova York. Uma prova de nosso progresso evolucionário é o fato de hoje gente como Penny Peirce ter liberdade para divulgar abertamente os resultados de suas explorações interiores no laboratório da consciência, sem censuras, nem condenações religiosas ou governamentais. Os avanços do século XXI na compreensão da relação entre corpo, mente e espírito e de nossa interconexão com o cosmos mudaram nossas opiniões e nos abriram à percepção da inteligência nata da Terra. A humanidade evoluiu em sua compreensão e, por isso, está muito mais consciente da relação energética, ou melhor, unidade, com nossa Mãe Terra e de que precisamos viver em harmonia com as leis energéticas invisíveis que subjazem a toda a vida. Penny criou algo que prefiro chamar de modelo energético. Trata-se de um modelo que oferece meios hábeis, aplicações práticas para a nossa vida cotidiana e aspectos mais profundos daquilo que significa ser um ser espiritual que tem uma encarnação humana. A descrição detalhada que Penny faz do sistema hindu de energias dos chakras pode nos proporcionar um meio de purificar nosso campo energético, de liberar energia coagulada, aplicando antigas verdades como essa aos desafios da vida moderna. Poderemos passar da era da informação à era da intuição, na qual o consciente coletivo se coloca cada vez mais à vontade diante de nossa capacidade inata de sintonizar a frequência mais alta de um eu expandido, que chamo de eu autêntico. Suas vibrantes escalas de vibrações do dia a dia descrevem do início ao fim o modo como influenciamos nosso corpo, nossas emoções e nossos pensamentos ao longo do dia. Juntamente com seus 9 estágios de transformação, podemos aplicar capacidades que nos ajudam a entrar em sintonia com a frequência energética de nossa atual vibração,
e, em seguida, acelerar para atingir frequências de oitavas superiores. Penny, sem dúvida, está empenhada em transmitir seu conhecimento de maneira impecável e generosamente compartilha com seus leitores uma profunda compreensão de nossa anatomia energética. Ela apresenta de maneira irrefutável o fato de termos não só a capacidade, como também a responsabilidade de calibrar e recalibrar nossa frequência original para viver nosso propósito sublime. Que estimulante é constatar que a aplicação da energia intuitiva não está reservada apenas aos médiuns ou místicos. Ela é uma faculdade que todos nós possuímos e usamos, consciente ou inconscientemente, em graus variáveis, a depender de nosso desenvolvimento individual. Penny nos dá esta boa nova. Praticando os exercícios que ela nos ensina, poderemos desenvolver conscientemente nossa faculdade intuitiva e assim extrair energia do manancial original de percepção, intuição e inspiração da própria fonte da vida que temos dentro de nós e ao nosso redor. O cultivo e a aplicação conscientes da energia do pensamento são agentes poderosíssimos de transformação pessoal. Eles fizeram Carl Jung descrever assim uma experiência que teve aos 12 anos de idade. De repente, tive a experiência avassaladora de acabar de sair de uma densa nuvem. Soube naquele mesmo instante, agora sou eu mesmo. Era como se um muro de neblina se erguesse às minhas costas, e atrás desse muro ainda não houvessem um eu. Mas naquele momento eu subitamente me encontrei. Antes eu também existira, mas tudo simplesmente havia me acontecido. Agora eu fazia acontecer. Quando despertamos para a nossa verdadeira natureza como seres energéticos e mergulhamos nossa interioridade para dar início à exploração consciente do mistério da consciência, vamos fazer acontecer. Ainda há aqueles que consideram a reflexão pessoal, a contemplação, a meditação e outras práticas interiores uma espécie de absorção condescendente. Entretanto, estudos clínicos e avanços revolucionários em diversas disciplinas da ciência moderna continuam a fornecer provas empíricas de que as práticas espirituais, sem dúvida, alteram as frequências energéticas do praticante. A ciência, seja ela baseada na física clássica ou física quântica, está revelando o que os gigantes espirituais de todas as épocas e tradições nos dizem desde o início dos tempos. Somos seres energéticos luminosos, dotados de inteligência criadora e plenamente equipados para participar do impulso evolucionário do universo, de modo consciente e nos realizar por inteiro. Em frequência vibracional, Penny Peirce alia com inteligência e compaixão ensinamentos precisos, experiências pessoais, seu trabalho com os clientes e hábeis métodos para que possamos nivelar por cima nossa frequência original e elevar não só a nossa própria vida, mas também a vida em todo o cosmos. O remédio que ela nos propõe é energético e excelentíssimo, de aplicação universal nos tempos em que vivemos.
Michael Bernard Beckwith, autor de Spiritual Liberation. Ao leitor: a convergência entre o misticismo e a nova física nos levou ao limiar de nossa natureza humana. Mais à frente jaz algo que está literalmente além da nossa linguagem. Michael Talbot. Você, sem dúvida, percebeu que vivemos numa época caótica, porém assustadoramente poderosa. Assim como os animais inquietos pressentem um terremoto iminente. Talvez você pressinta que uma grande mudança está em fermentação. É difícil deixar de notar que tudo hoje em dia é tão volátil quanto água fervente. O lado bom é que essa volatilidade nos obriga a reorganizar-nos e experimentar-nos de um modo inteiramente novo, menos como corpos físicos sólidos separados por um espaço vazio e mais como seres energeticamente vibracionais, que vivem em interdependência com outros seres vibracionais no mundo em constante vibração. Estamos ficando cada vez mais conscientes da energia interior e exterior, de suas características e dos princípios conforme os quais ela funciona. Frequência, vibração, ressonância, ondas, oscilações, ciclos, oitavas e espectros. Estamos descobrindo que esses conceitos estão no cerne das mais novas técnicas para saber, fazer e ter, seja o que for. Em outras palavras, sua vibração pessoal, a frequência da energia que você traz a cada momento em seu corpo, suas emoções e sua mente, é o recurso mais importante que você tem para criar e viver sua vida ideal. Se a frequência de sua energia é alta, rápida e cristalina, a vida se desenrola sem esforço e em sintonia com seu destino. Já uma frequência mais baixa, mais lenta e mais distorcida, produz uma vida de obstáculos e decepções. Frequências em alta. Há certas coisas essenciais a entender agora. 1. Você está sendo afetado por um processo evolucionário que avança com base em estágios específicos, e isso faz a frequência energética de seu corpo, das suas emoções e da sua mente acelerar-se. 2. Como a frequência ascendente de sua energia é paralela a seu nível de percepção, você está gradualmente se tornando mais consciente, sensível, visionário, empático e amoroso. E 3. O maior desafio dos próximos anos será trabalhar com sua sensibilidade, manter sua vibração pessoal cristalina e aprender a usar princípios de frequência para viver bem nos tempos que virão. As pessoas que têm sensibilidade aos reinos invisíveis, e eu me considero uma delas, já intuíram há muito que a frequência sutil de nosso corpo e da própria Terra está em ascensão a um ritmo constante. Isso, inicialmente, mexe conosco, fazendo com que nos sintamos incomodados sem saber por quê. Então, o mundo exterior se acelera e parece cada vez mais intenso, ou até mesmo caótico. Por fim, nós nos ajustamos ao novo nível de energia, mais alto. A nossa percepção aumenta igualmente. Sabíamos instintivamente que o aumento da energia viria numa espécie de ondas, elevando nossa conscientização
até a uma mudança de percepção, na qual nossa noção do eu evoluiria da identidade baseada na separação, no medo e no ego para outra identidade, baseada na inter-relação, no amor e na alma. Pressentíamos que àquela frequência elevada, nossos mundos funcionariam de acordo com princípios novos, mais elegantes e eficientes. Nosso estilo e nosso modo de pensar sofreram uma revolução. Vemos com outros olhos, ouvimos com outros ouvidos e pensamos com outros pensamentos, que não os que anteriormente usávamos. Thomas Paine. Essa mudança está em andamento e parece evidente à maior parte da sociedade enquanto tentamos agir num clima em que tudo está aumentando, desde o volume de dados que precisamos digerir até o número de horas que precisamos permanecer acordados para dar conta do trabalho e o tsunami de negativismo que começa a parecer normal. Só permanecer centrado hoje em dia já é uma tarefa que intimida. Estamos saindo da era da informação para entrar na era da intuição, que traz consigo nada menos que uma grande transformação no modo como percebemos a realidade. Agora, as questões são: como aprender as regras desse mundo vibracional expandido e cultivar as habilidades relativas à energia e à consciência que nos ajudarão a agir nele? Como estabilizar nossa nova percepção, identidade e comportamento enquanto nosso modo anterior de viver está em seus últimos estertores? As frequências estão chamando pela sua atenção? Como muita gente, talvez você esteja reagindo à frequência mais acelerada da vida, tentando ajustar o estado de sua própria energia de diversas formas, tanto saudáveis quanto prejudiciais, na tentativa de encontrar equilíbrio, segurança e alívio do estresse. Ou então, pode estar buscando avidamente pistas para prosperar neste mundo agitado de complexidade impenetrável. As respostas não estão em truques ou engenhocas e geringonças, nem em meios eletrônicos de processar mais dados. A verdade simples é que a passagem à era da intuição diz respeito ao que você pode saber e fazer com a energia e como desenvolver uma sensibilidade efetiva, expandida. Talvez você tenha escolhido este livro porque gostaria de deter a espiral de quedas emocionais que impede que sua vida vá para frente. Talvez você se sinta esgotado por pessoas perturbadas e reativas ou deprimidas e apáticas. Talvez sinta-se subjugado por estímulos incessantes e não queira continuar a sentir-se como se estivesse anestesiado ou hiperativo. Talvez sinta-se confuso pelo excesso de informações sutis, não verbais, que captou de outras pessoas, dos noticiários, do futuro e dos fatos de sua vida. Você quer entender, mas não sabe dizer exatamente o que o está afetando. Talvez você queira reaver sua natureza espiritual sensível, que se perdeu em meio a interesses acadêmicos, administrativos ou materialistas. Sua mente analítica pode ter lhe trazido sucesso na profissão, mas talvez seja necessário ser loucamente inovador, motivar as pessoas e revolucionar sistemas que parecem dinossauros. Você fez progressos compreendendo a lei da atração,
e quer conhecer melhor os novos princípios de nossa realidade emergente, está tentando encontrar o equilíbrio certo entre a vontade e a confiança para criar sua vida? Caso se sinta quase paralisado diante do desafio de purificar-se ou mudar rapidamente, não se preocupe. Tudo está acontecendo no tempo certo e nós estamos nesse processo juntos, todos aprendendo a ajustar-nos ao fato de as frequências mais altas de percepção serem a norma. Estamos saindo de um mundo onde aprendemos a usar a esperteza e a força de vontade para suprir lacunas imaginadas entre nós e os outros, e aquilo que planejamos, para outro mundo em que não há lacunas a suprir, onde o amor, o apoio, a materialização fácil dos resultados e a liberdade estão ao alcance da mão. A verdade é que nossos melhores momentos têm maior probabilidade de ocorrer quando estamos nos sentindo profundamente incomodados, infelizes ou insatisfeitos, pois apenas nesses momentos é que, impelidos pelo desconforto, nós nos inclinamos a sair da rotina e a começar a buscar modos diferentes ou respostas mais verdadeiras. M. Scott Peck. Sua frequência mais alta pode ser normal. Tenho absoluta certeza de que você sozinho pode livrar-se da casca que o separa de uma experiência sublime do eu e de uma vida muito melhor. Você não precisa ter gurus, nem ser catapultado a experiências sobrenaturais por fatos drásticos. Está se tornando um ser de frequência tão alta aqui mesmo, em seu corpo físico, que aquilo que antes era metafísico, transpessoal e paranormal, agora é quase banal. Algumas das peças que faltam a uma visão mais ampla do conjunto estão aflorando a sua consciência, e essa nova compreensão facilita-nos a todos atingir o ponto crítico que conduzirá à era da intuição. Muitas das pessoas com quem eu falo estão prestes a entender que nós nunca deixamos o lar, a experiência do céu, e que, ao mesmo tempo, temos sonhado o sonho mais impressionante e cativante chamado vida na Terra. Para despertar completamente do sonho, você precisará ter uma experiência cotidiana da alma, do seu estado de frequência mais alta, que aceite como normal. Essa experiência é, entre outras coisas, uma experiência de empatia e compaixão, na qual um sentimento de alta qualidade o transporta através e além da sedução do sofrimento, das limitações da lógica e da obscura hipnose do mundo. Você tem de sentir-se digno do amor, amado e amante, até nas próprias células, para poder aprender a verdade de sua identidade iluminada, conhecer a unidade e acostumar-se a um modo expandido de viver, sendo conscientemente sensível às informações sutis codificadas em frequências de energia. Você fará o caminho mais rápido para chegar à experiência desse estado prenhe de certeza do amor e da alma, para descobrir as informações e a experiência armazenadas em nossas vibrações mais refinadas. Estamos empreendendo um movimento evolucionário para baixo, de nossa visão impetuosa da vida para o conhecimento de nosso corpo. Entretanto,
Como deparamos com a emoção quando fazemos isso, como a emoção às vezes catalisa confusão, resistência e pânico, além de alçar-nos a um sublime transe místico. Nós tendemos a evitá-la. Evitando a emoção, criamos uma lacuna onde não experimentamos todo o nosso eu. Escrevi frequência vibracional para ajudá-lo a transpor as últimas barreiras que o separam do despertar pleno e da sensação real da experiência do eu expandido, que será seu estado normal na era da intuição. Há mais além da lei da atração. Nos últimos anos, surgiu uma série de livros e DVDs que serviram como uma trilha de migalhas, ajudando-nos a encontrar o caminho nesta época estimulante. Eles popularizaram ideias metafísicas e científicas de ponta, de um modo que prendeu o coração e a imaginação do público. Entre eles estão O Caminho do Guerreiro Pacífico, A Profecia Celestina, The Intuitive Way, O Caminho da Intuição, The Field, O Campo, Quem Somos Nós, Rado, Mensagens Ocultas na Água, O Código da Vinci, The Law of Attraction, A Lei da Atração, e The Secret, O Segredo. Essas e outras obras ajudaram-nos a esclarecer o que sentíamos acontecer nos reinos invisíveis e estimularam-nos a cultivar habilidades rudimentares no trabalho com a energia e a percepção interior. Ao mesmo tempo, graças ao caráter introdutório do material, à ampla gama de tópicos interconectados apresentados em tão pouco tempo e ao clima de medo do mundo, o conteúdo foi mal interpretado de várias maneiras. Eu comparo isso à disposição dos pontos e números de um desenho do tipo ligue os pontos. Depois que ele é feito, você ainda precisa conectar os pontos para que o esqueleto do elemento apareça e você possa preenchê-lo com suas preferências artísticas, com seus lápis de cor ou aquarelas favoritos. Escrevi frequência vibracional para ajudá-lo a completar o desenho. Quero auxiliar o seu processo de transformação. Um dos efeitos secundários de minha prática com a intuição foram as visões. A partir de meados dos anos 1970, comecei a ter muitas sobre o que está acontecendo nos bastidores do mundo de hoje, em que tudo parece estar se intensificando. Reconheci logo que estávamos vivendo o início de uma transformação pessoal, de um tipo que não se via em milhares de anos, e talvez nunca em nível global. Na década de 1980, comecei a fazer palestras sobre esse processo de aumento de frequência com títulos como Previsões e Futuras Tendências, A Percepção Holográfica e o Novo Paradigma, e eliminando a lacuna entre o eu e a alma. Nessas ocasiões, eu delineava os componentes do processo de transformação e depois o pessoal que estava na plateia costumava me dizer: isso me ajuda a ter uma compreensão mais ampla do que estou vivendo. Antes de saber que o processo tem um propósito sublime e um desfecho positivo, estava confuso, amedrontado, deprimido. Talvez uma transformação interior radical e a chegada a um novo nível de consciência
sejam a única verdadeira esperança que temos na atual crise global provocada pela preponderância do paradigma mecanicista ocidental. Stanislav Grof. Portanto, quero ajudá-lo a compreender esse processo semi-invisível que está influenciando você, para que possa atravessar suas fases com fluência. Quero indicar-lhe técnicas que permitem transformar a emoção bloqueada numa delicada sensibilidade, de modo que você possa decifrar as mensagens contidas nos inúmeros estados vibracionais. Quero que você se saia bem, que seja mais fácil decidir viver de sua vibração pessoal mais elevada e natural, que é a que corresponde à sua própria alma. Quero que você saiba como voltar a centrar-se nela quando as vibrações inferiores de outras pessoas o puxarem para baixo. Existe uma maneira de tornar-se um sensitivo saudável e saber trabalhar com sua vibração pessoal é uma grande força. Um diário torna seu crescimento mais consciente. Manter um diário é um meio infalível de acompanhar seu processo de crescimento. Com ele, você poderá documentar o que acontece à medida que penetra nesse corpo de informações. Ao longo dos capítulos deste livro, você encontrará diversos exercícios simples que o ajudarão a praticar os conceitos que estou propondo. Procure fazê-los e escrever sobre os seus resultados. A que revelações você chegou? Que dificuldades ou surpresas você encontrou? Você pode tentar a escrita direta, deixando que o texto emane de seu âmago e que as palavras fluam espontaneamente sem censura. Comece fazendo uma pergunta que funcione como um ímã para atrair uma resposta da parte mais profunda de sua consciência. Deixe que as primeiras palavras venham. Elas atrairão as seguintes. Não pense adiante, nem tente adivinhar ou criticar o que está sendo dito. Se alguma palavra estranha vier-lhe à mente, escreva-a. O que deve acontecer em seguida simplesmente acontecerá. Para manter o fluxo, é melhor não ler o que escreveu antes de terminar. Você ficará surpreso com o frescor e a precisão daquilo que escreverá. Para conhecer uma coisa, mergulhe nela como a pena da tinta. Deixe que ela a escreva com suas próprias palavras. Elizabeth Aires. Ao fim de cada capítulo, sua percepção pode mudar. Ao fim de cada capítulo, incluí um trecho de escrita direta oriundo de minha frequência original, meu eu nuclear ou vibração anímica. No momento de tranquilidade de um estado de percepção superior, a voz das mensagens é apenas a voz simples de nossa unidade, uma voz que a todos igualmente temos acesso. Não se trata de nenhuma entidade recebida. Quando escrevi esses trechos mais inspirados, nem minha personalidade nem minha voz normal na escrita ocupavam a linha da frente. As palavras surgiram como a descrição mais simples e direta de sensações ou realidades mais profundas que se revelavam à medida que eu escrevia. Nelas pouco se perde. A cada oração tem o poder de transportá-lo. Decidi incluir estas mensagens por diversas razões. 1.
Elas constituem um exemplo do tipo de orientação sábia e centrada que o seu eu interior pode acessar quando você está muito tranquilo e sensitivo. Com sorte, a leitura das mensagens o estimulará a tentar encontrar uma fonte própria e clara de direcionamento e respostas. 2. Quero que você veja que a comunicação que provém do coração e da alma de qualquer um de nós, ao contrário das opiniões cacófonas de nossa mente, que não para de mudar, tem um apelo universal e contém verdades universais. 3. As mensagens oferecem insights sinceros que muitas vezes ampliam o sentido dos pontos desenvolvidos em cada capítulo, como faz a poesia quando comparada à prosa ou à escrita técnica. As mensagens levam-no além da lógica pura e simples, permitindo-lhe ver que nem todo saber precisa encaixar-se em compartimentos ligados para fazer sentido. 4. Quero que você sinta o contraste entre a compreensão de cada capítulo com o lado esquerdo do cérebro, que é analítico e gosta de andar rápido, e a sensação de mudar intencionalmente para um ritmo mais lento, para que você possa intuir sentidos mais profundos, menos intelectuais e mais pessoais com sua mente intuitiva do coração. Vivendo essa mudança da superfície para o âmago da velha percepção lógica linear e que estamos tão acostumados para o saber experiencial, novo, imediato, que esses trechos exigem, você começará a entender como entrar em modo altamente vibracional, instantâneo e transformado, de conhecer o mundo que estou descrevendo em frequência vibracional. Se ler estas mensagens muito mais lenta e deliberadamente do que em geral faria, lê-las em voz alta para si mesmo ou fechar os olhos e escutá-las na leitura de outra pessoa, você perceberá que elas têm um ritmo e uma vibração diferentes das dos textos comuns. Talvez elas lhe pareçam piegas e até mesmo New Age ou Nova Era. Se você as ler com um espírito demasiado rápido ou tangencial. Porém, se desacelerar e conseguir ficar com elas e senti-las no próprio corpo, elas assumirão uma dimensão maior e o abrirão para novas realidades. Às vezes, deixar uma frase ou oração na mente, por mais alguns momentos que de hábito, faz surgir um sentido oculto. Essa é uma pequeníssima demonstração de quanto a realidade parece e se faz sentir diferente quando percebida só pela mente e quando percebida a partir da unidade entre mente, coração e corpo. Você pode saltar estas mensagens da frequência original ou usá-las para praticar a entrada em sua própria frequência original, que descrevo detalhadamente no capítulo 5. Talvez você prefira ler todas elas de uma vez quando chegar ao fim. Na verdade, não importa. O interessante seria observar sua reação à mudança de ritmo, vibração e foco que as mensagens provocam. Caso se sinta, por exemplo, irritado ou aliviado ao ler alguma, isso pode ser uma pista sobre seu progresso nas transições fundamentais de seu próprio processo de evolução pessoal.
Usar a intuição contribui para que você vivencie mais. À medida que você ingerir e digerir o material contido em frequência vibracional, será útil prestar atenção à sua intuição. A intuição é uma percepção direta e imparcial que provém da unificação de partes fragmentadas de sua consciência, seu corpo, suas emoções, sua mente e seu espírito, e surge quando você está concentrado no momento presente, alerta, porém não tenso, ligado a seu corpo e seus sentimentos, não usando da força de vontade e sentindo-se simples e aberto. A intuição pode se expressar a partir de diferentes níveis do cérebro, como atração ou repulsa instintiva, como impressões de um dos 5 sentidos ou como um súbito lampejo de compreensão acerca de um sentido, sistema, visão ou padrão de informação complexo. Como disse eu em The Intuitive Way, nossa intuição é um catalisador do nosso aperfeiçoamento e realização pessoais, porque, quando se trata de promover mudanças profundas e duradouras na vida pessoal, só a experiência subjetiva e não os fatos é que registramos como real. Quando você faz pausas na leitura e divaga um pouco, podem lhe ocorrer insights intuitivos. Quando você está vivendo no mundo lá fora, podem surgir experiências que se relacionam com o capítulo que está lendo. E quando diz aquele ahá intuitivo, que equivale a um eureka, a informação ganha ainda mais realidade aos seus olhos. Muitas vezes você terá de sentir ou pressentir como uma coisa funciona para entender plenamente os conceitos apresentados. Enquanto desenvolve sua sensibilidade, será sua intuição que lhe trará revelações sobre os significados das vibrações que você percebe. A intuição é uma porta que revela uma realidade superior e uma experiência mais clara do divino. E no final, é sua interpretação subjetiva daquilo que sua intuição lhe traz que libera ou inibe sua capacidade de agir e crescer. Buscando a frequência. A ideia de que o universo invisível é mais real que o visível, de fato nunca foi tão amplamente aceita pelos cientistas quanto neste século climático. Só que ela está longe de ser nova para os filósofos e visionários, porque não esqueçamos, Aristóteles chamava a vida de espírito que permeia a matéria, conceito que todas as grandes religiões endossariam com ardor. A filosofia do misticismo surge como eminentemente razoável. A recém-percebida realidade do mundo não material, de campos que influenciam, de ondas que transmitem, de mentes que permeiam. Guy Murphy. Desde o início dos anos 1970, estou profundamente envolvida no desenvolvimento da intuição e interesso-me por aquilo que os budistas chamam de percepção hábil, basicamente saber como usar a mente para sanar o sofrimento. Meu entusiasmo pela intuição e pelos mistérios que a ela se relacionam nunca decresceu, e por meio de seu estudo encontrei verdades unificadoras, semelhantes em todas as religiões e caminhos espirituais.
além de muitos segredos, para maximizar um fluxo mais fácil na vida. Tem sido parte de minha prática da intuição trabalhar com a arte de questionar, inquirir regularmente o que sei para ver se esse saber se dissipa ou evolui para algo mais abrangente, específico ou totalmente diferente. Houve momentos em que um interesse com a reencarnação e o conhecimento de minhas vidas passadas, que constituiu grande parte de minha visão de mundo durante muitos anos, cresceu até tornar-se algo tão grande e impessoal que não teve mais o mesmo sentido ou importância, e eu parei de concentrar-me tanto nele. Sempre é surpreendente ficarmos muito fascinados com alguma coisa e depois muito indiferentes. Porém, aprendi que a intuição é mais precisa quando continuamos honestos e flexíveis. Apesar de minha prática de questionar, não havia me ocorrido que poderia haver outro estágio além do desenvolvimento da intuição, uma habilidade mais específica que pudesse nos levar mais longe em termos de nosso potencial humano. Há pouco tempo, ocorreu-me que eu havia não só me tornado intuitiva, mas também, por intermédio de minha prática do aconselhamento e da assistência social, desenvolvido sensibilidade empática a vibrações, texturas de energia, frequências da consciência e padrões de emoção, crença e finalidade entremeados, e que trabalhar com tudo isso seria a etapa seguinte. Estamos todos evoluindo para um aumento da sensibilidade. Todos nascemos sensíveis e empáticos, mas por falta de reconhecimento e treinamento, essa capacidade muitas vezes se fecha ou é posta numa prateleira para uso em data posterior. É uma sorte que a minha esteja ativa. Agradeço a minha mãe por ter plantado cedo em mim as sementes da sensibilidade. Costumávamos esperar no carro enquanto meu pai dava uma passadinha no escritório em Chicago aos sábados. Para passar o tempo, brincávamos de adivinhar o que as pessoas estavam pensando. Líamos a mente dos transeuntes e criávamos para eles vidas imaginárias. Para disciplinar-me, ela geralmente invocava a regra de ouro, dizendo: como você se sentiria se estivesse no lugar dessa pessoa e alguém lhe fizesse isso? Eu interpretava a pergunta literalmente e me transportava pela imaginação à realidade do amigo injustiçado. Estava aprendendo a intuir as pessoas. Quando comecei a trabalhar profissionalmente com a intuição, ali pelos 20 anos, as informações vinham predominantemente através dos sentidos interiores da visão e da audição, e eram rápidas e impessoais. Logo minha intuição passou a ser mais tátil, voltada para as sensações, aquilo que os metafísicos chamam de clarissenciência, o sentido espiritual do tato. Percebi que estava sentindo as pessoas com todo o meu corpo, e não só com a cabeça, e que estava pessoalmente muito mais ligada, embora o processamento fosse mais lento. Comecei a me sentir do mesmo modo que meus clientes se sentiam. Eu olhava para um cliente cujo rosto estava contorcido e sentia meu próprio rosto assumir exatamente aquele padrão muscular. Em poucos instantes, conhecia a repulsa com que ele convivia. Se eu me sentasse diante de uma cliente
que tinha o peito e os ombros encolhidos, sentia em mim sua postura interior, o que me levava a compreender a razão pela qual ela se sentia triste ou derrotada. Somos como ilhas do mar, separadas na superfície, mas ligadas nas profundezas. William James. Enquanto fazia as leituras, muitas vezes eu sentia os sintomas físicos, digamos da angina ou do tornozelo quebrado do cliente. Ouvia música se ele tivesse vocação para a música, ou sentia o cheiro das flores ou do mar se ele se voltasse para os odores. Às vezes eu sentia uma textura energética como se fosse lixa, ou cinzas, ou seda, e por fim percebi que era assim que a outra pessoa estava sentindo a realidade dela. Comecei a chamar esse fenômeno de impressão direta. Achei que isso é que era ser impressionável, só que num nível muito sutil, como se a informação e o sentimento estivessem de fato sendo impressos em mim. Também aprendi a não deixar que esse modo de saber representasse uma desvantagem, pois assim que me concentrava novamente em meu próprio corpo e em minha alegria nata, eu voltava a meu eu normal, relativamente bem equilibrado. Todo mundo exterior e suas formas são uma característica do mundo interior. Jacob Boehme. Há alguns anos, recebi para consulta uma mulher que havia sofrido abuso físico e sexual na infância. Eu ignorava o fato, e ela estava tensa e taciturna. Eu não tinha experiência suficiente para reconhecer ali o fenômeno que isso havia então se tornado. E quando ela se sentou com hostilidade na cadeira em frente à minha, com os braços bem cruzados, agindo como se não quisesse estar ali, eu me senti intimidada e amedrontada, e em seguida zangada. Porém, recorri à gentileza profissional e comecei a fazer a leitura. À medida que ia penetrando nas camadas defensivas dela, descobri o abuso e senti o quanto ela estava ferida e vulnerável. Percebi que tinha captado os sentimentos dela, alguns minutos antes. Ela é que estava intimidada e tinha medo e raiva. Então, quando senti o amor que ela guardava sobre tudo, fui invadida por uma compaixão pelo que ela havia corajosamente enfrentado. Contei-lhe como eu sentia seu verdadeiro eu, e ela rompeu em soluços. Entendi então que ela havia inconscientemente mimetizado as emoções de seu agressor, uma forma negativa de empatia ou sensibilidade corporal, e estava pondo para fora os mesmos traços que ele lhe havia mostrado, só que de um modo diferente. Pensei, quantas pessoas reagiram a essa mulher como eu quase fiz, refletindo-lhe a falta de carinho, a rejeição, a raiva e a rudeza, e reforçando sua ferida, aprendi com ela uma lição valiosa sobre a relação entre o que eu sinto e o que as pessoas a meu redor estão sentindo. Somos como diapasões, copiamos as ressonâncias que tocamos energeticamente. Quero frisar que esse aprofundar da orientação, principalmente visualmente para um modo mais voltado para a sensação e, por fim, para uma ultrassensibilidade voltada para o corpo ainda mais profunda, foi o caminho que minhas capacidades tomaram para se desenvolver.
e que esse caminho não é melhor que nenhum outro. Certas pessoas conseguem permanecer mais distantes, trabalhando com a arte superior do cérebro, ou recebem informações por meio de um único sentido preferencial, como a audição. Meu caminho, através dos níveis do cérebro até a fusão com o corpo, tem sido meu professor, levando-me gradualmente direto aos princípios da vibração pessoal que tanto desejo mostrar com este livro. Intuindo a vida, será possível aprender muita coisa. Já fiz dezenas de milhares de leituras de vida particular e profissional. Durante as sessões, relaxo até adquirir uma identidade pessoal suave, menos definida, e me expando até abarcar mais espaço e tempo, elevando a frequência de meu corpo, minhas emoções e minha mente até um nível superior. À medida que me concentro na pessoa e procuro fazer com que a frequência de minha energia corresponda à dela, conscientizo-me de uma porção igualmente expandida dessa pessoa, um campo de informações que contém o potencial dela. Na verdade, eu me fundo a ela ou a intuo. Essas informações energéticas então vêm à tona em mim como se eu fosse ela, e imediatamente descubro um padrão complexo que inclui seus desejos terrenos, intenções anímicas, permissões, bloqueios, lições de vida, talentos, e qual será a provável sensação quando ela atingir seu potencial. Sei isso por meio de meus próprios sentimentos e sensações corporais. O desafio, então, é articular esse corpo de informações numa sequência lógica que possa ser entendida pela outra pessoa. Muitas vezes já constatei que, nestes níveis mais profundos, é impossível que nós de fato estejamos separados dos outros. Muita coisa é compartilhada. No entanto, paradoxalmente, somos todos únicos. Como tudo isso funciona realmente confunde a mente. Às vezes, sinto como se estivesse espalhado na paisagem e dentro das coisas, e vivo eu mesmo em cada árvore, no quebrar das ondas, nas nuvens e animais que vêm e vão, no suceder das estações. Carl Jung. O mesmo processo de intuir pode ser usado para compreender profundamente qualquer coisa, uma dinâmica familiar, uma planta doente, uma empresa, uma tendência de mercado, um país. Sei que isso é uma habilidade que todos estamos desenvolvendo. Na verdade, a sensibilidade que nasce da capacidade de entrar em comunhão com a vida é o nosso meio mais normal de conhecer as coisas. Quando conhecemos e interagimos por intermédio de vibração expandida de nível superior, o resultado é sempre compreensão, apreço e compaixão. Estou contando essas coisas porque talvez você, leitor, também possa conhecer outras pessoas de maneiras inexplicáveis ou sinta um aumento da sensibilidade que o encha de informações e percepções que não tem certeza de que são suas ou não. Quero tranquilizá-lo de que sua sensibilidade pode tornar-se um trunfo incomparável para viver neste mundo, fazer negócios ou alcançar a sabedoria. Além de aprofundar seu saber,
O trabalho com a força de sua vibração pessoal pode ajudá-lo a dissipar seus medos e a ser mais amoroso, a promover uma verdadeira estabilidade, ter relacionamentos melhores, tornar manifesta a vida que você precisa e quer, e acelerar seu crescimento espiritual, como este livro me sugeriu seu título. Adoro a sincronicidade, porque as experiências de alinhamento são divertidas e reconfortantes, e elas chamam-me a atenção para a ação de uma força superior que coordena a vida. Embora a ciência nos diga que a coincidência é normal 20% do tempo, continuo prestando atenção a prenúncios e sinais. No caso da criação deste livro, recebi um sinal que foi direto ao meu coração e demonstrou os princípios sobre os quais escreveria. Meu pai morava sozinho na Flórida, a quase 2.000 quilômetros de mim, e tinha muitas emoções conflitantes, escondidas por trás de uma fachada estoica. Ele nunca demonstrava muita efusão, nem gostava de conversar sobre o que realmente importava, por medo de perder o controle e virar um bobo chorão, acho eu. De modo que sempre me sentia um pouco tensa quando estávamos juntos. Em 2000, ele morreu de repente, sentado em sua poltrona. Após o jantar, seu coração parou. Um vizinho o descobriu 4 dias depois. Mal pude acreditar que não tinha percebido que isso poderia acontecer, que não tinha telefonado ou feito uma visita a ele antes. Talvez ele não quisesse que ninguém interferisse na sua tranquila passagem e tenha impedido que eu visse sua morte. Mas mesmo assim, continuei me sentindo mal por não ter estado lá com ele. No dia em que ele morreu, eu estava escrevendo um livro sobre sonhos e não conseguia me concentrar. Deixava o computador a todo momento e andava pela casa, parando e olhando para o nada. O que eu estaria tentando fazer? Porque meu fluxo criativo estava bloqueado. No início da tarde, resolvi desistir, sair um pouco e ir ao cinema. Eu não sabia o que estava em cartaz, mas cheguei a tempo de assistir à sessão de um filme chamado Alta Frequência, com Dennis Quaid e Jim Caviezel. Nesse filme, um filho descobre que, graças a estranhas condições atmosféricas, pode falar com o pai, já morto, por meio de seu rádio de ondas curtas, comunicando-se desse modo, encontrando uma frequência comum que atravessa tempo e dimensões. Eles solucionam mistérios, curam antigas feridas e criam um futuro melhor, no qual o pai não morre tão cedo. Calculei que estava assistindo a esse filme enquanto meu próprio pai morria, e isso foi o mais perto que cheguei de estar ao lado dele nesse momento. Desde então, esse filme tem para mim uma carga emocional especialmente forte. Corte para o presente. Estou esquematizando umas ideias para este livro, e minha mente está cheia de possibilidades em termos de coesão, estrutura e oportunidade. Como o chamarei? Encho as páginas de um caderno com uma variedade de frases inteligentes e subtítulos que as modificam quando minha mão, por si só, escreve frequência. Assim mesmo, em maiúsculas. Fiquei encarando a palavra.
Senti meu pai muito perto. Ouvi sua risada, como se estivesse esperando que eu entendesse a graça de uma de suas inúmeras brincadeiras. Pensei, talvez seja bom. Certo, talvez seja bom mesmo. Não, é simples demais. Não, é o nome de um filme. Mas sim, na verdade tem a vibração certa. Estremeci. Parei um instante e percebi que havia acabado de vivenciar a mesma frequência comum que atravessa as dimensões entre a vida e a assim chamada morte, que os personagens vivenciaram no filme. E meu pai estava desfrutando imensamente das camadas de significados. Eu havia acabado de vivenciar a força e a magia da frequência. Não se pergunte do que o mundo precisa. Pergunte-se o que faz você despertar. Então vá e acorde, pois o que o mundo precisa é de gente desperta. Harold Whitman. Escrever este livro foi, por si só, um aprendizado para mim. Eu achava que sabia sobre vibração e sensibilidade quando comecei, mas as informações e insights que me vieram espontaneamente no curso da escrita foram muitas vezes avassaladores. Foi muito divertido penetrar nesse corpo de conhecimento e transformá-lo em palavras. Na verdade, quanto mais o explorava, mais alegre eu ficava. As visões e a compreensão da realidade vindoura a que cheguei não são nem um pouco terríveis. São boas e brilhantes. Dou-lhes as boas-vindas nesta fascinante investigação dos potenciais que estão pacientemente aguardando dentro de você o momento de ver a luz. O momento é este, e espero que você o desfrute ao máximo. Penny Peirce, Condado de Marin, Califórnia.